Estimados amigos, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, votos de muita luz e muita paz, os nossos agradecimentos e o nosso bem-aja a todos aqueles que participam neste trabalho, a todos aqueles também que nos possam assistir em qualquer lugar, e o nosso agradecimento sincero ao convite honroso que recebemos por parte do nosso amigo Geraldinho para a participação neste segundo encontro mundial dos amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita. Na verdade, através deste tema, pelas mãos de Chico Xavier, iremos procurar trazer aqui de forma singela alguns aspectos que consideramos importantes na vida de Chico Xavier. Falar um pouco sobre o homem, falar sobre alguns fenómenos de efeitos físicos e falar sobre a sua obra. Quando falamos em Chico Xavier, lembramos-nos logo imediatamente dos grandes missionários. Porque esses missionários são aqueles que trazem um programa muito bem delineado da vida espiritual e que vêm, sem dúvida, para nos ensinar. E Chico Xavier não foi diferente. As lutas, as dificuldades que ele travou foram enormes, meus queridos amigos. Não porque ele necessitasse forçosamente de as passar, ou porque tivesse, inclusive, que espiar algo que seja. Não é nada disso. É porque, efetivamente, ele vem para nos ensinar, para testemunhar as lições de Jesus e para nos mostrar na nossa vida, através dos seus exemplos, como é que nós, na Terra, podemos e devemos proceder. Somos todos nós aprendizes desse reflexo da grande luz que foi Chico Xavier. Então, os missionários não escolhem caminhos fáceis, escolhem caminhos tortuosos. E a vida de Chico Xavier foi um verdadeiro tirocínio desde a sua meninice, porque ele foi órfão de mãe aos 5 anos de idade. Passou por essa luta grande, foi obrigado a viver com a sua madrinha, Rita de Cássia, já que o seu pai não tinha condições de albergar e de sustentar toda a prole familiar. Mas esse contacto com a madrinha foi um verdadeiro pesadelo, como sabemos. Foi um tormento enorme porque ela, que não o compreendia, chegava a espetar-lhe garfos na barriga. Ele tinha que andar com esses garfos espetados, sangrando, por toda a casa. Ele não comia durante vários dias. Ela obrigava-o para ele lamber as feridas sujas. Foi muito difícil isso, mas a sua mãe, Maria João de Deus, aparecia-lhe à sua vidência e aconselhava-o para ele jamais revidar qualquer ofensa. Que ele precisava de ser paciente porque logo mais lhe enviaria um anjo que estaria com ele e que nós sabemos que foi durante alguns anos a sua segunda mãe, a dona Cidália. A sua mãe chega-lhe a dizer para ele jamais responder ao mal que era alvo, porque a sua madrinha, num ato de loucura, de desequilíbrio, poderia inclusive partir-lhe um braço. E ele iria precisar desse braço para o cumprimento da sua missão na Terra. Então, depois aparece a Dona Cidália na vida dele e, quando ele tem 21 anos, perde a segunda mãe. E isso marcou muito. Ele sempre teve, ao longo da sua vida, saudades do colo de mãe. E ele dizia que a primeira coisa que ele gostaria de ter após a sua desencarnação era ter a possibilidade de ver as suas mães. Sabemos também
que na vida de Chico Xavier, por volta de finais dos anos da década de 50, o seu sobrinho Amaury, que era filho da sua irmã, que tinha sido tratada por um processo obsessivo quando o Chico Xavier tinha 17 anos de idade, e que foi ele exatamente a doutrinar esse espírito obsessor. Esse sobrinho criou-lhe efetivamente muitos problemas. Vejamos que a vida dele não foi nada fácil, como muitos de nós poderemos pensar. Então, esse sobrinho chegou a ir para a imprensa lançar falsos testemunhos em relação ao seu tio. E Chico Xavier teve que se defender das acusações indébitas de que era alvo. Vemos a situação do Chico, que acabou, quando na sua meninice, nos tempos escolares, por sofrer de bullying na escola, porque os seus companheiros da sua turma não o compreendiam, achavam que ele era uma pessoa esquisita. E também poderíamos falar aqui das condições da sua saúde que ele teve que enfrentar, porque ele era cego de um olho, da outra vista via muito pouco, e ele chegou a tomar 18 comprimidos por dia no final da sua existência. Foi acometido por várias pneumonias, teve angina de peito, foi realmente um problema muito grande a saúde física dele. No entanto, ele jamais, apesar dessas dificuldades e dessas limitações físicas, jamais deixou de cumprir com o seu dever. Nomeadamente, teremos também aqui que abordar as lutas doutrinárias que ele enfrentou. A partir do momento em que se torna espírita, com 17 anos, ele vai dizer-nos que um poder maior do que a minha vontade sempre me sustentou, impedindo-me de abandonar o serviço mediúnico. E todas as agressões que experimentei vieram de irmãos nossos na mesma fé. Isto está no livro Chico Xavier, Só Mediunidade. Então vejamos que não foi uma situação tranquila o facto de ele ser espírita, porque companheiros do movimento espírita vieram-lhe a criar muitos problemas. E nós vemos que os testemunhos do verdadeiro amor a Jesus faz-se essencialmente pelos atos. E Chico Xavier foi um homem de atos. André Luiz, no livro Sinal Verde, vai dizer-nos que as palavras ajudam, mas que os exemplos arrastam. E Chico Xavier arrasta-nos a todos nós pelos seus exemplos. Então poderíamos perguntar aqui o que é que significam as mãos de Jesus, ou melhor, neste caso, as mãos de Chico Xavier, porque as mãos de Chico Xavier são a extensão das mãos de Jesus. E poderíamos dizer que elas personificam o trabalho, personificam a dedicação ao próximo, o seu amor, a sua entrega sem condição. As mãos de Jesus personificam esse sacrifício pessoal. E o benfeitor Emmanuel, no livro Fonte Viva, vai dizer-nos que as nossas mãos apresentarão sempre o resultado daquilo que nós fizermos. Quando aportarmos ao mundo espiritual, elas estarão marcadas por aquilo que nós realizamos na Terra. Ele diz que as mãos são essas antenas vivas por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Sabemos que o Chico dormia muito pouco e que às primeiras horas da madrugada, a primeira coisa que ele fazia em Uberaba era cuidar dos seus animais. Portanto, era algo que ele gostava sempre muito de fazer, ele tratar dos seus próprios animais. Então, as mãos de Chico Xavier são também o exemplo da renúncia e doação à família consanguínea.
Sabemos a importância da família consanguínea. E apesar das lutas, ele jamais voltou costas aos problemas familiares. Porque nós sabemos que num determinado momento da sua existência, ele teve que ter 3 empregos para sustentar a própria família. Porque à época o seu pai estava doente, os irmãos não trabalhavam, alguns cunhados estavam desempregados e era ele que tinha que sustentar à volta de 17 bocas. E isso foi marcante, porque isso mostra o trabalho de renúncia, o trabalho de entrega dele à própria família. Também, do ponto de vista familiar, não podemos aqui deixar de falar de um dos filhos de uma das suas cunhadas, que se chamava Emanuel Luís. Esse jovem, essa criança, era uma criança que tinha renascido em condições expiatórias, com muitos problemas de saúde física. Era cega, surda e muda. Tinha os braços, os membros atrofiados, o rosto deformado. E a sua mãe, ao ver todo aquele quadro, ela teve que ser hospitalizada. O que é que seria feito daquela criança? Porque as irmãs de Chico Xavier, uma com 8 filhos, outra com 10 rebentos, não tinham condições para educar aquela criança. Foi Chico Xavier que a acolheu e foi Chico Xavier que a acompanhou durante 12 árduos anos. Porque era o Chico que tinha que medicar, que tinha que lhe aplicar um clister diariamente, que tinha que lhe dar banho. Alimentava com pequenas bolinhas que fazia de alimento, colocava na entrada da garganta e depois tinha que empurrar com o dedo. Foi muito difícil aquela situação. O próprio Emmanuel, benfeitor espiritual, vai dizer-nos que aquela criança iria viver apenas até ao momento em que os seus pulmões tivessem espaço para crescer. Mas em 1949, vitimada por uma forte gripe, ela desencarnou. Antes de desencarnar pela primeira vez, ela abriu os seus olhos e ela pôde ver. Então olhou para Chico Xavier e impregnou nesse olhar aquela vibração de carinho, de agradecimento profundo, de profunda gratidão pelo tanto que recebeu de Chico Xavier. E o benfeitor Emanuel, que se encontrava presente, veio a declarar: graças a Deus é a primeira vez, depois de 150 anos, que os seus olhos se voltam para a luz. As suas dívidas tinham sido liquidadas. Então ela desencarnou, o que foi para a família de Chico Xavier um grande alívio, mas isso também representou uma certa dor para Chico Xavier. A dor da ausência física, já que Chico tratava-o como se fosse um filho, queridos amigos. E aqui vemos esse trabalho de perseverança e de renúncia do nosso amado Chico Xavier. Poderíamos ainda dizer, em relação às mãos de Chico Xavier, que foram essas mãos abençoadas e calejadas pelo trabalho e a dedicação ao próximo que encarnam o abraço consolador às mães sofredoras, a todas aquelas mães que se abeiravam do Chico em busca de ajuda pela dor que elas traziam, em virtude de verem partir para o mundo espiritual os seus filhos. E Chico Xavier acolhia-as,
abraçava-as, ouvia os seus lamentos e muitas das vezes chorava com elas. E foi ao longo de décadas que ele foi assimilando aos poucos essa dor das mães. E por volta dos seus 50 anos, ele foi acometido de angina de peito por essa mesma razão. Ele falava da angina como uma amiga, reportava-se à amiga Dona Angina Pectoris. Ele tinha sempre uma característica de humor muito grande, ele ria-se das suas situações, das lutas que travava, ensinava isso e falava com os seus amigos mais íntimos sobre essa situação. Então, enquanto nós vemos diante das dificuldades e das lutas quadros negros, é tudo muito difícil, porque nos falta em muitos de nós essa amplitude e essa visão da realidade da vida espiritual. Chico Xavier via quadros brancos e sempre conseguia traduzir esses exemplos para nos mostrar a importância da nossa paciência e da nossa perseverança no bem. Também poderíamos aqui falar das cartas consoladoras, das cartas psicografadas de consolação que o Chico recebeu desde o início do exercício da sua mediunidade. Eram cartas que vinham dirigidas para os pais, para as famílias, ao longo de todas as décadas em que Chico viveu na Terra, nesta encarnação. E, na verdade, em Uberaba, todas as sextas e sábados, ele recebia essas cartas. Era um trabalho que começava às 8 horas da noite. O Chico Xavier dizia que para o trabalho mediúnico, para as atividades doutrinárias, havia hora para iniciar, mas não havia hora para terminar, já que o trabalho se estendia por 7, 8 horas seguidas e às vezes algo mais. Terminava por volta das 3, das 4, das 5 da manhã e às vezes algo mais, amigos. Então, durante essas noites de sextas e sábados, os espíritos se manifestavam, trazendo, não é, essa certeza da imortalidade. E o Chico dizia que essas cartas não representavam para ele apenas o facto de serem cartas consoladoras, porque da mesma forma como ele tinha aprendido com Emmanuel, perdão, com André Luiz, com Bezerra de Menezes, com Humberto Campos, ele aprendia também com aqueles que se encontravam numa condição, numa situação de dificuldade, que vinham relatar as suas dores, porque eles traziam também uma visão da realidade da vida espiritual. Então, durante esses 2 dias, o Chico psicografava, em média, 10 espíritos em cada uma dessas noites, com cerca de 120 a 150 páginas cada uma delas. Vejamos os milhares de páginas que não estão escritos. Também, queridos amigos, nós aqui poderíamos abordar na vida de Chico Xavier um momento muito importante que foi naquela noite do dia 10 de julho de 1927, quando há um espírito de elevada craveira espiritual que se faz presente à vidência de Chico Xavier. Naquela noite, no seu quarto, a sua luz era tão grande que o Chico chegou a pensar que pudesse ser Maria Santíssima. Ajoelhou-se e perguntou: quem sois vós? E o Espírito disse: sou Isabel de Aragão. Isabel de Aragão foi a Rainha Santa de Portugal, que viveu no século XIII e que transformou os pães que trazia escondido no seu manto, porque ela exercia a caridade já àquela época, há muitos séculos atrás, transformou esses pães em rosas, porque ela tinha sido interpelada
pelo seu companheiro, que era o rei Dom Dinis, que não gostava muito que ela andasse misturada com os famintos, mas ela sempre fazia esse trabalho de caridade. Então esse espírito grandioso, que é a nossa veneranda, que está lá no livro Nosso Lar, veio dizer: venho pedir a Chico Xavier que, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, que distribua pães pelos nossos irmãos. E o Chico disse: mas como é possível distribuir pães? Porque eu nem pães tenho para dar à própria família. E ela redarguiu: não te preocupes com isso. Os recursos haverão de chegar. Essa noite foi uma noite extraordinária, porque aconteceu 2 dias depois do primeiro trabalho de psicografia que o Chico realizou. E, curiosamente, 2 dias após, ele pegou em 8 pães, que era para dar à família, e com a sua irmã, a Dona Luísa, colocou esses pães dentro de uma cestinha, dirigiram-se à ponte de Pedro Leopoldo. Debaixo dessa ponte estavam os famintos e os necessitados. E foi aí que ele começou esse trabalho apostolar na ação da caridade. Poderemos dizer que o espírito de Isabel de Aragão foi a guia espiritual para o trabalho da caridade junto de Chico Xavier. Então vejamos que esse trabalho perdurou ao longo de toda a sua existência, dos seus 92 anos até à altura em que ele vai desencarnar, no dia 30 de junho do ano de 2002. Também poderíamos aqui relembrar, estimados, todas as tardes de sábado em Uberaba, à sombra do abacateiro, o Chico Xavier falava, esclarecia e orientava, dissertando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele trazia sempre debaixo do braço, conforme contam os seus amigos mais próximos, ou o Livro dos Espíritos, ou o Evangelho segundo o Espiritismo. E naquela tarde havia esses encontros do Evangelho. Havia uma multidão junto dele, ele abria o Evangelho, lia um parágrafo, depois dava a oportunidade a que alguns confrades pudessem dissertar em torno daquela mensagem. E depois ele completava. Era um trabalho que antecedia a distribuição dos pães. E nós vemos aqui que o Chico ensinava pelo exemplo, porque todas as suas palavras eram testemunha daquilo que as suas mãos realizavam. Nós podemos encontrar, amigos, no livro Chico Xavier à sombra do abacateiro, naquela tarde do dia 17 de abril de 1982, que certa feita alguém vai ter com o Chico Xavier e comenta com ele que o local não era muito adequado, que não havia muitas condições nem conforto para os visitantes. Ao que ele disse: quando eu desencarnar, os companheiros da doutrina espírita podem fazer palácio por aqui, mas enquanto eu estiver, o símbolo da doutrina é o serviço. Então vamos encontrar o percurso do céu aberto em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo vem ensinar nas praças públicas. Ele deixou o Sermão da Montanha em pleno ar livre. Falou a milhares de pessoas de todas as condições, ensinando o amor, a paz, a brandura, a mansuetude. Vamos encontrar Jesus, como diz Chico Xavier, que ensinou em barcos emprestados, ensinou em bancos públicos, nas praças, que comparecia nos montes, nos lares dos companheiros. O Evangelho relata-nos que ensinou na casa de Pedro, por empréstimo. A única propriedade do Cristo, como diz Chico Xavier, sabemos qual foi? Foi a cruz, diz ele.
A cruz do Cristo foi a única propriedade do qual ele foi o único dono. Porque nós não falamos de uma herdade do Cristo, de uma casa do Cristo, de bens do Cristo, de um território do Cristo. Mas a cruz do Cristo, como sabemos, é muito relembrada pela humanidade. Será que este exemplo do trabalho à sombra do abacateiro não é também um ensinamento para nós, espíritas? Não é também um ensinamento, não é uma lição do qual nós precisamos retirar para aprendermos a fazer mais reuniões de evangelho e de trabalho, de discussão sadia dos assuntos, dos temas doutrinários, debaixo dos abacateiros, dos sobreiros, debaixo das figueiras, debaixo dos jacarandás, debaixo de um manto polvilhado de estrelas, onde possamos debruçar-nos sobre as lições de Jesus, acolher a todos aqueles que desejam ouvi-las. Não foi isso que Jesus nos ensinou? E não foi isso que Chico Xavier nos soube traduzir tão bem e testemunhar em seu nome? Então, amados, poderíamos aqui também tocar alguns fenómenos de efeitos físicos, porque ouvimos de muitos companheiros que testemunham isso, que as mãos do Chico Xavier espargiam perfume. Conta a Nena Galves, uma grande amiga, que certa feita ela e outra amiga foram ter com o Chico Xavier e o Chico ofereceu-lhes um lenço e disse: eu só tenho um. Então ele pôs o lenço entre as mãos das duas e o lenço ficou completamente molhado. Entretanto, elas voltaram para São Paulo e por um momento de um problema que tiveram dentro da doutrina entre elas, conta a Nena Galves que elas se indispuseram e separaram. Mas antes já tinham, não é, na sua ignorância, cortado o lenço ao meio. E cada uma delas tinha ficado com uma das partes. Diz ela, assim como nós separámos o lenço, a nossa amizade também se separou. E aqui poderíamos perguntar, quem é que deveria ter, das duas amigas, renunciado a esse lenço? Diz a Nena que o Chico teria renunciado perfeitamente. E nós? Temos a capacidade de renunciar em relação às coisas que nós temos, de aprender a abrir mão, inclusive em relação aos nossos bens materiais, que sabemos que não são verdadeiramente nossos, porque o Espírito Lacordaire vai dizer-nos que nós somos depositários e não proprietários, vai dizer-nos que tudo aquilo que nós temos provém de Deus. E tudo a Deus há de retornar. Portanto, nada é verdadeiramente nosso, a não ser as conquistas morais e intelectuais que nós pudermos realizar na Terra. O que nós somos, nós levamos para o mundo espiritual. Mas tudo aquilo que nós temos que deixar. Porque isso é pertença de Deus, nosso Pai. Então, será que nós temos essa capacidade de renunciar? Será que nós não vivemos acima, muitas das vezes, das nossas próprias possibilidades? Será que não existe pão a apodrecer nas nossas casas? Então, em relação a outros fenómenos de efeitos físicos, as mãos de Chico Xavier diluíam o cansaço. Conta ao Geraldo Lemos Neto, que certa feita chegou ao Braba muito cansado, não tinha sequer vontade de ir para os trabalhos. O Chico tinha percebido isso, pegou-lhe na mão, apertou a sua mão durante um certo tempo
E o Geraldo conta que sentiu como se entrasse na mão uma energia, uma força de tal ordem que lhe percorreu a mão e o braço e que, passado pouco tempo, toda aquela situação de exaustão e de fraqueza tinham passado. Era como se fosse um passe de luz que recebiam pelas mãos, que ele tinha recebido pelas mãos e pela força mental de Chico Xavier. Também podíamos aqui falar sobre a aura do Chico, sobre o magnetismo do Chico. Com certeza que aqueles que tinham uma maior sensibilidade sentiam isso quando se aproximavam junto de Chico Xavier. E eram naturalmente revitalizados por causa da emanação da sua energia e dos seus fluidos. Alguns especialistas da NASA foram ter com o Chico em Pedro Leopoldo para lhe medir a aura. E a aura do Chico media 15 metros. E 15 metros, amigos, não é apenas daqui para a frente, é em todo o redor. Então nós vemos que a aura do Chico eventualmente comportava uma diversidade de remédios. Teria com certeza uma farmácia na aura. E isto faz parte, é uma característica dos espíritos elevados, dos espíritos que vêm incumbidos de grandes tarefas, vêm da espiritualidade maior, porque eles carregam em si essa mesma energia. A expansão dessa energia resulta da sua conduta, do cumprimento dos seus deveres, do seu amor incondicional. Vemos também, em relação aos fenómenos de efeitos físicos, um caso que aqui poderíamos, que vamos trazer de uma forma muito interessante, muito peculiar, porque se reporta ao que aconteceu com Martins Peralva. Martins Peralva foi espírita desde os seus 5 anos de idade. O seu pai era espírita, ele presidiu a Federação Espírita Sergipana, Sergipe, onde ele vivia, com 18 anos, e ele foi acometido de tuberculose. Martins Peralva foi uma pessoa que era palestrante, era escritor, fez parte da diretoria da União Espírita Mineira durante aproximadamente 30 anos e, na verdade, os médicos, quando lhe diagnosticaram a tuberculose, aconselharam que ele pudesse ir para beneficiar da energia e do ambiente. Havia 2 cidades propícias para ajudar os tuberculosos, na altura, que era Petrópolis e que era Belo Horizonte. E o Martins Peralva escolheu a cidade de Belo Horizonte por uma razão especial, para ficar mais pertinho de Chico, já que Chico vivia em Pedro Leopoldo. São 2 cidades que distam aproximadamente uns 40 quilómetros. Então foi isso que aconteceu. O Martins Peralva foi viver para Pedro Leopoldo, conjuntamente com a sua esposa e a sua filha, e travou contacto com Chico Xavier. Uma amizade intensa, profunda, ao longo de muitas décadas, até à desencarnação de Chico Xavier, em 2002. E o Peralva conta que, certa feita, foi convidado pelo Chico Xavier para participar numa dessas sessões de materializações de efeitos físicos que aconteceu em Pedro Leopoldo. E o Peralva conta que numa dessas sessões há um espírito que se tinha materializado, que era o espírito de Sheila, completamente materializado pela mediunidade de efeitos físicos de Chico Xavier, que esse espírito trazia inclusive algum sotaque característica do alemão, já que ela tinha sido enfermeira na sua última encarnação, que se tinha voltado para ele e tinha perguntado: "O senhor tem fé?" E ele disse: "Tenho, sim, senhor." "Então dá-me licença que abra o seu paletó e a sua camisa." E ele percebeu que a mão direita de Sheila se eleva
e que nessa mão se tinha materializado uma cuia, uma espécie de um recipiente. E ela volta essa cuia sobre ele, há um líquido que toca no seu rosto, que banha o seu peito, e aquele líquido, aquela água, impregnou-se no corpo físico de Martins Peralva. A partir dessa altura, os médicos não diagnosticaram mais nada, nenhum vestígio de tuberculose em, em Martins Peralva. Um caso que nós poderemos dizer aqui, um caso de cura, a cura da tuberculose pela mediunidade de efeitos físicos de Chico Xavier. Isso aconteceu por volta de 1949 e o Martins Peralva só veio a desencarnar em 2008, 6 anos depois da desencarnação do Chico. Então, queridos companheiros, ao falar de Chico Xavier, teremos naturalmente aqui que abordar algumas características daquilo que encontramos em Chico Xavier, porque ele era uma pessoa que tratava a todos por igual. Ele não fazia distinção entre ninguém. Ele tanto tratava de igual forma a lavadeira e o sapateiro, como o político, como a pessoa de uma condição social superior, como o presidente da República. Ele era um homem verdadeiramente simples, sem pruridos de vaidade. Era a encarnação da própria humildade. Então nós vemos que ele desceu à nossa condição para se fazer um de nós, para ombrear ao nosso lado e para nos mostrar a importância de aprendermos a amar e a servir. A vida de Chico Xavier é, sem dúvida, esse exemplo do amor. Mas não é apenas o exemplo do amor, porque nós vamos encontrar em Chico o conceito da verdadeira genialidade. Ele era um homem que sabia de tudo um pouco, desde a cultura, às ciências, à filosofia, às artes, à astronomia, à medicina, a tudo. Vejamos as entrevistas que ele deu e a natureza das ideias e dos conceitos que lá estão. Não estamos a falar de uma alma qualquer, amigos queridos. Então nós vemos pelo seu exemplo como ele foi capaz de traduzir para nós a condição do homem bem-aventurado, como encontramos no Evangelho, segundo o Espiritismo, naquelas bem-aventuranças que lá estão. Porque ele foi um homem simples, ele mostra-nos essa mansuetude, ele usou dessa misericórdia. É o homem que personifica a pureza de coração, é o protótipo, amigos, do homem de bem. Ele tinha essa característica de jamais fazer distinção entre as pessoas. Todos aqueles que se aproximavam junto do Chico, e eram filas de pessoas imensas. Por exemplo, quando ele autografava os livros, ele fazia-o sempre sentado, mas entregava-o sempre de pé. Trocava 2 dedos de conversa com as pessoas. Se a pessoa lhe beijava as mãos, ele beijava as mãos das pessoas. Então, isto é um ensinamento. Como é que nós também devemos atender e devemos cuidar de todas as nossas relações humanas, no contacto com os nossos companheiros, porque ele foi um professor para nós, um professor para nos ensinar a servir, para aprendermos a servir, como ele o soube fazer tão bem. E narra o Adelino da Silveira que ele se encontrava, quando ele se encontrava na residência de Chico Xavier, isto já quando o Chico Xavier não tinha condições do ponto de vista da sua saúde para ir ao centro espírita,
isto já em finais da década de 80, numa dessas fases do estado de saúde que não lhe permitia ir à casa espírita. No entanto, uma multidão se comprimia na rua, diz o Adelino, e quando o portão se abriu, a fila de pessoas tinha alguns quarteirões. E, portanto, como era hábito, todas elas foram passando uma a uma, eram pessoas de todas as idades, de todas as condições sociais e de todos os lugares mais distantes do Brasil. Algumas diziam: eu só queria tocar o Chico Xavier. O meu maior sonho era conhecer Chico Xavier. Era vê-lo, era ouvir a sua voz, era apertar a sua mão. Muitos daqueles que se abeiravam do Chico queriam notícias dos seus familiares desencarnados, espantarem qualquer ideia de suicídio que pudessem estar a alimentar. Outros diziam que nada queriam pedir e só conseguiam chorar quando chegavam perto do Chico. Bastava uma simples palavra do Chico para que os seus rostos se transfigurassem completamente. E nós vejamos que basta uma simples palavra para que nós a possamos recordar ao longo de toda a nossa vida. Não é? O que o Chico dizia, por pouco que fosse, ficava marcado no coração das pessoas. E temos que ser muito gratos, amigos, a todas elas, nomeadamente àquelas que conviveram e que souberam trazer a vida de Chico Xavier e que sabem fazê-lo para mais perto dos nossos próprios corações. Então, o Adelino, diante daquele cortejo inigualável, e especialmente pela maneira como o Chico atendia a todos, ficou a pensar: meu Deus, a aura do Chico é tão boa, o seu magnetismo é tão grande, que parece que pulveriza as nossas dores e ameniza as nossas ansiedades. E instantaneamente a este pensamento, o Chico dirige-se ao Adelino e diz-lhe: comove-me a bondade de nossa gente em vir visitar-me. Não tenho mais nada para dar, estou quase morto. Por que é que você acha que eles vêm? E o Adelino pensa: bem, o que é que eu vou dizer a um homem destes? O que é que eu vou responder sem ofender a sua humildade? E como ele continuava olhando para mim, diz o Adelino, concluiu o raciocínio dizendo-lhe: acho que eles estão com saudades de Jesus. Esse era Chico Xavier, que recebia com alma e coração a todos, da mesma forma, sem distinção de cor de pele, de condição social, de sexo, de credo, de religião, do que quer que fosse. Todos eram efetivamente iguais, como nós dissemos. Também vamos encontrar em Chico Xavier, obviamente que não podemos deixar de falar da sua obra. Foram as mãos de Chico Xavier que materializaram na Terra essa obra ciclópica, essa obra mediúnica que neste momento é composta por 540 livros, amigos. E esses livros imensos que temos à nossa disposição, não conseguimos com certeza lê-los todos nesta existência, porque essa obra não representa apenas as nossas necessidades para o presente da nossa vida. Teremos largos séculos à nossa frente para nos irmos debruçando, aprofundando, discutindo sadiamente todas essas lições. Esses livros que vertem da espiritualidade maior, porque nós vamos encontrar no médium Chico Xavier, na verdade, o bom médium é inseparável do homem de bem. Então, esses livros que vieram pelas suas mãos abençoadas é como chuva orvalhada que desce do alto da espiritualidade. O que é que a espiritualidade nos quererá dizer com isso? É porque nós, na verdade, precisamos de conhecer, precisamos de nos instruir, precisamos de cultivar
esse conhecimento, de desenvolver, não é, essas ideias, de raciocinar, porque são livros que vêm semear essa luz no coração dos homens. São livros que abrem caminhos na nossa vida, são livros que libertam, que vêm medicar a nossa alma e que nos vêm ajudar a sermos melhores, porque nos vêm mostrar que nós somos filhos de Deus. São livros que testemunham a realidade desse contacto entre o mundo espiritual e o mundo físico. São lições que não param e que vêm de uma forma profusa através da mediunidade do Chico, que nos vem ensinar a importância da prática do bem, do exercício da caridade, já que essa é a bandeira maior que o Espiritismo tem e que está desfraldada no mundo. São livros que nos mostram que a Terra não é o único mundo habitado, que existem inumeráveis globos por todo o universo, como estações de aprendizagem, como escolas, como universidades, por onde o espírito transita na sua ascensão para Deus, onde nós precisamos reerguer a nossa cabeça e começar por subir essas escadas, as escadas de Jacó que nos levam até Jesus e de Jesus para Deus, nosso Pai e Senhor. Então são livros que saíram das mãos disciplinadas de Chico Xavier, ensinamentos constantes, que vêm curar as nossas feridas, que vêm mostrar a razão pela qual nós vivemos lutas, dificuldades e que nos vêm dar força para as podermos enfrentar sem reclamar, levantando o nosso olhar na direção das estrelas. Estimados companheiros, os livros de Chico Xavier são a extensão ampliada que complementa as obras da codificação de Allan Kardec. Poderíamos dizer aqui que as mãos de Chico Xavier são as mesmas mãos de Kardec. Não é possível essa obra, amigos, que foi trazida por este espírito notável, sem o homem por trás. Porque os espíritos, perante toda a informação que nos trazem, que verte do cimo, do alto da espiritualidade, têm que encontrar uma base e uma plataforma capaz para poder vir desaguar esses conhecimentos. E Chico Xavier foi, sem dúvida, o exemplo do bom médium entre nós, do protótipo do homem de bem. Foram 75 anos de mediunidade com Jesus, em forma de exemplo, de renúncia e de entrega. Temos tanto a aprender, estimados, com Chico Xavier. E nós poderíamos, no final aqui do trabalho, até de refletir sobre aquela questão que lá está no Livro dos Espíritos. A pergunta 625, qual o tipo de homem que Deus nos deu para nos servir de guia e modelo? E os Espíritos dizem de uma forma sucinta, vede Jesus. Então, se Jesus é guia e modelo da humanidade, quem para nós é guia e modelo de Jesus? E nós poderíamos dizer que é Chico Xavier. Como disse, parafraseando o nosso Martins Peralva, Chico Xavier é o nosso Jesusinho. Que Jesus, nosso Mestre, nos ampare a todos e que nós possamos, com os exemplos de Chico Xavier e com o trabalho que devemos ir realizando na pesquisa da sua obra e dos seus exemplos, traduzir isso para a realidade da nossa vida. Que o Mestre e que Jesus e que Chico Xavier nos abençoe, hoje e sempre. Muito obrigado.